Sem vencer as 5 rodadas, o Guarani volta a campo na noite de hoje em busca de reabilitação na Série B. O Bugre enfrenta o Avaí na Ressacada em Florianópolis. O Alviverde é o último colocado desse campeonato com apenas 4 pontos somados. E já demitiu 2 técnicos na Bezona. Isso em apenas 9 rodadas da competição. Primeiro, Claudinei Oliveira, após a derrota contra a Chapecoense. E depois, Júnior Rocha, desligado depois de perder para o Operário na última rodada. Ainda sem um novo técnico anunciado, o auxiliar Marcelo Cordeiro estará à beira do gramado hoje para comandar a equipe do Guarani pela 10ª rodada da Série B. O técnico interino prometeu uma formação ofensiva para o Bugre tentar surpreender o Leão em plena Ilha da Magia. Eu particularmente achei ele tem um bom comando, ele tem uma boa intenção eu gostei bastante porque ele vai jogar o time pra frente com responsabilidade, mas a gente vai tentar propor o jogo independente de estar fora ou dentro de casa. O Bugre aposta no retrospecto positivo contra o Avaí para recuperar os pontos perdidos no Brinco de Ouro. Dos últimos 4 jogos contra os catarinenses, o Alviverde venceu todos. A última derrota foi na Série B de 2020. De lá para cá, o Guarani venceu 2 vezes no Brinco e outras 2 na Ressacada, o palco da partida desta sexta-feira. Os números gerais também são bons. 9 vitórias, 6 derrotas e 3 empates em 18 partidas disputadas. E para seguir com esse bom desempenho contra o Avaí, o Guarani terá um reforço importante. O lateral Heitor foi liberado pelo departamento médico e viajou com a delegação para Santa Catarina. Ele deve jogar improvisado pelo lado esquerdo, já que Jefferson sentiu dores no músculo da coxa e foi vetado pelo departamento médico. Ainda no sistema defensivo, Marcelo Cordeiro não terá à disposição os zagueiros Léo Santos, expulso contra o Operário, e Douglas Bacelar, que está no departamento médico. As alternativas do interino são Ryan, Pedro Henrique e o jovem Pedro Manuel, que podem aparecer ao lado de Lucas Adel. Ainda para aumentar as opções no banco de reservas, Marcelo Cordeiro relacionou pela primeira vez uma promessa da base. O jovem Vinícius Iude, de 20 anos, que disputou o Paulistão Sub-20 pelo Bugre, vai para o banco de reservas. Serão 5 jogadores da base bugrina. Além do volante, a equipe conta com os laterais Vitinho e Ian Henrique, com o zagueiro Pedro Manuel e o atacante Rafael Freitas. Sendo assim, o Guarani deve entrar em campo hoje à noite com Vladimir no gol, Diogo Matheus, Pedro Henrique, Lucas Adel e Heitor na linha defensiva, Matheus Bueno, Camacho e Bruno Oliveira pelo meio e fechando o ataque, João Vitor, Ayrton e uma dúvida, Caio Dantas ou Lucas Paraíso. Olha, como você bem disse, está no começo do campeonato ainda. É claro que a posição que a gente está não é confortável, claro que incomoda muito, mas a gente tem que pensar em jogo a jogo. Agora, se ganha do Avaí, a gente já dá uma respirada, depois se ganha 2 ou 3 jogos, a gente já vai ali pro meio da tabela, ainda está um pouco embolado. Então acho que a gente tem que tirar da cabeça a classificação em si por enquanto, porque senão a gente vai ficar atolado muito nessa última posição, isso pode atrapalhar. Por outro lado, o Avaí terá um retorno importante para essa partida. Maurício Garcês, o artilheiro do time nessa Série B com 3 gols, está de volta após cumprir suspensão automática. É muito difícil a Série B, a gente às vezes pega um líder e tem mais facilidade que às vezes uma equipe que está lá embaixo. Então a gente espera um confronto dificílimo, né? Vamos tentar aí durante a semana refinar um pouquinho mais o nosso último passe, a nossa finalização, para que a gente consiga, né, dentro de casa aqui, buscar esses 3 pontos, se manter no G4 e quem sabe até buscar uma liderança no final de semana. Buscando voltar a vencer e se afastar da lanterna da Série B, o Guarani volta a campo hoje para enfrentar o Avaí na Ressacada às 9 horas da noite. Vamos com a provável escalação do Avaí. César Augusto no gol. Marcos Vinícius, Thiago Panussati, Jonathan Costa e Mário Sérgio. Na linha defensiva, Zé Ricardo, William Maranhão, João Paulo e Giovani no meio. Garcês e Igor fechando o ataque. Esse é o provável time ou possível time do Avaí
o time corretamente só vai ser possível 1h, né? Jogo 21h30. Tá escalado o João Paulo? João Paulo, eu dei aqui um provável time. Nesse provável. Nesse provável. Tá o João Paulo? Você sabe qual é esse João Paulo aí, né? Sim, João Paulo Silva. Não, eu acho que não. Eu acho que esse João Paulo aí é aquele João Paulo que jogou aqui na Ponte, João Paulo Meia. Então, João Paulo Silva, esse era o nome João Paulo dele. Silva é volante. Volante? Porque a Ponte tinha 2 João Paulos, um lateral e um volante. Isso. Aí nós demos nome. Ele tem o nome já, a gente nominou para não fazer confusão, João Paulo Silva, volante. Precisa dar uma olhadinha melhor. Pode botar a escalação de novo aí, diretor? Bota aí pro Batista, vamos ver. Se for possível, claro. Que eu acabei, na entonação aí, não pegando se ele... Tá lá ou não? Fala de novo, por favor. Vamos lá, Vinícius Abarca. Ainda não, né? Beleza, daqui a pouco a gente coloca. Eu só tenho essa dúvida, porque esse João Paulo já é um jogador veterano, mas de muito boa qualidade. E aí a gente vai precisar ver. E o João Paulo, volante, é mais veterano ainda. Ele é capitão do time. Eu queria tirar essa dúvida aí, que na minha escalação aparece como meia, né? E o João Paulo Silva, que lá joga só com o nome de João Paulo, ele é volante. Mas independente de qualquer coisa, o Avaí faz uma campanha consistente, de 14 pontos ganhos, é o 4º colocado, está no G4 até o início da rodada e é amplo favorito para vencer a partida. Acho altamente positivo que o Guarani esteja levando 5 jogadores da base para o banco, que tenham viajado pelo menos, devem estar no banco. Acho isso muito positivo, é uma mudança de comportamento e que pode, de repente, começar a mudar aí essa escrita que a gente vem criticando muito, de que o Guarani usa muito pouco os jogadores da base, né? Então só lateral tem 2 da base hoje no banco, mas a gente cantava uma pedra aí ao longo da semana de que o Diogo Matheus deveria ser o lateral direito e o Heitor o lateral esquerdo, né? O Ayrton, que entrou bem apesar da derrota, o Ayrton entrou bem, fez inclusive um gol, ele não estava impedido, mas o jogador que recebeu a bola, que foi o Reinaldo, para sair o cruzamento, estava impedido. Mas o Ayrton entrou bem, deve ser prestigiado e começar como titular. A dúvida entre o Paraíso e o Caio Dantas mais experiente, mas sem ritmo, ficou muito tempo parado. E o João Vitor, que volta, senhor, o João Vitor volta a ser atacante. Obrigado, senhor. O João Vitor não é mais lateral direito. Já é uma mudança boa. O meio-campo do Avaí é Zé Ricardo, William Maranhão, João Paulo e Giovani. João Paulo é o mesmo que jogou na Ponte, tem 34 anos, 18 jogos pelo Avaí. Ele jogou na Ponte em 2020. Pela Ponte, 38 jogos, 10 gols marcados. Então é o João Paulo meia. 4 assistências, é o João Paulo Silva, o meia. O meia. Exatamente o que eu disse. Então, mas então eles são homônimos até no sobrenome. Tá? Esse João Paulo, 10 gols com a camisa da Ponte, é o João Paulo meia, que veio do Atlético Goianiense, atacante. Então vamos conferir isso daí. Meia. Então é ele. E o outro era João Paulo Silva também, o volante. Vamos lá, CH, a sua opinião. Só um dado, né? O Jairo é treinador do Sub-20. Sub-20 do Guarani já está classificado no Campeonato Paulista e essa semana, Guarani sem técnico, o Jairo, durante a semana toda, em todos os treinamentos, esteve junto com o Marcelo Cordeiro, na montagem, na armação do time. E inclusive hoje à noite, lá na ressacada, o Marcelo Cordeiro estará no banco. Mas ele estará no banco como auxiliar, porque o Guarani não tem treinador e para ter no banco um treinador tem que estar inscrito. Essa é a regra, é o que diz o regulamento. Tem que estar no BID. Tem que estar inscrito, tem que estar no BID. E o Marcelo Cordeiro é auxiliar. Então o Guarani não terá treinador, digamos, oficial, né? Vai ter o Marcelo Cordeiro no banco, mas como auxiliar.
e o Jairo ficará no camarote lá nas tribunas, fazendo o trabalho de orientação via rádio, né, transmissor, para o Marcelo Cordeiro. Isso ajuda em alguma coisa ou não? É uma boa notícia, porque eu entendo que o Jairo é um cara que conhece futebol e vai auxiliar o Cordeiro, porque é uma grande fria essa situação toda, né? Pressão, precisa vencer o jogo, time cheio de desfalques, último colocado e o jogo fora de casa. Tá bom para você ou você quer mais? Então é complicada a situação. Então o apoio do Jairo com o Marcelo é sempre positivo. Agora, se isso vai fazer a diferença, o jogo que vai responder. Uma pergunta para você que conhece bem o Jairo, CH, que ele atua lá no Paulista. Me parece, no momento, pelo tempo de casa, por ter dirigido o time na Taça São Paulo e pela experiência como treinador, que o Jairo estaria mais preparado, mais ambientado, porque o Marcelo Cordeiro chegou junto com o Júnior Rocha aí. Não estaria o Jairo, na sua opinião? Uma curiosidade minha. Para mim, sim. Já respondo a minha opinião. Mais maduro, mais ambientado com o clube, mais adaptado às coisas do clube do que o Marcelo Cordeiro, e ele ser, entre aspas, o interino e não o interlocutor apenas? O que você acha? Eu não conheço o trabalho do Cordeiro. Então comparar seria leviano da minha parte. Eu conheço o Jairo. O Jairo, se for guindado a ter uma oportunidade, na minha modesta opinião, ele está pronto. Ele só precisa de oportunidade. Agora, não estou sugerindo nada não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Porque aí já vão falar, o Carlos Henrique está falando que o Jairo tem que ser treinador do Guarani. Não, isso não me cabe e não é problema meu. Agora, como eu não conheço o problema, o trabalho, como o Cordeiro trabalha, eu não posso ficar aqui dizendo, esse é melhor que aquele. Agora, o Tigrão tem razão. O Jairo é um cara que tem bom conceito de futebol. E sobre o jogo, para encerrar meu comentário, que é muito simples, qualquer resultado fora derrota do Guarani, eu vou ficar muito feliz e surpreso. Bom, o Guarani poderia esperar um pouco aí, já que não contratou técnico até agora, e deixar a dupla aí trabalhando nesses dois jogos, para ver o que acontece. Que pela ordem, Avaí hoje depois pega o Ituano no estádio Brinco de Ouro.